Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como engordar uma arroba a mais por boi em 110 dias de coxo. Eu sou o Marcelo Souza e hoje nós vamos conversar sobre o alto valor dos alimentos, o alto valor da comida no coxo. Como o alto valor da comida te ajuda a engordar uma arroba a mais por boi em 110 dias de coxo. Nós estamos passando por uma situação um tanto quanto diferente de tudo que a gente já viveu, né? Porque, na realidade, se a gente olhar para trás, em muitos momentos, a gente que está no campo, a gente que está na lida com o gado, a gente sabe que tem momentos que realmente são muito difíceis. E esse momento que a gente está passando hoje, realmente, ele é só mais um dos momentos difíceis da pecuária. Como eu consigo, através de uma dificuldade, transformar um desafio em resultado? E é por isso que eu estou aqui hoje, para conversar com você em como transformar esse desafio em oportunidade. Vamos começar falando o seguinte: quando a gente fala em engordar uma arroba a mais, é bom para a gente situar, é bom para a gente esclarecer um pouco o que isso significa. Nós estamos pensando lá na frente no lucro que você vai ter no confinamento. Então, se você já tem todos os custos envolvidos na operação pagos, e com a tua dieta, com tudo que você tem dentro do teu confinamento, você que é técnico, que balanceou as dietas, com todo o serviço que você já fez, quando você consegue entregar uma arroba a mais, significa dizer que aquela arroba vai entrar direto como lucro. E aí, se hoje o lucro dentro do seu confinamento é de 200 a 300 reais por boi, vamos falar 300 reais em média de lucro bruto por boi, e eu consigo entregar uma arroba a mais e eu estou colocando mais 320. Então, significa 100% de lucro acima do que eu já tenho, ou seja, 100% a mais de lucro dentro do meu confinamento. E é muito importante isso, porque às vezes essa última arroba que você deixou de produzir, que você não conseguiu chegar nesse resultado, é justamente ela que vai ser o divisor de fronteira entre ter uma atividade rentável e ter uma atividade que realmente está apertada, que paga suas contas, e aí isso te desanima e muitas vezes não é suficiente para que você continue com a operação. E a gente tem que lembrar que há 2 anos atrás, quem estava no ciclo, quem estava na engorda, quem estava com o animal de coxo, nos anos de 2019, nos anos de 2020, quem estava com boi no coxo, quem estava com tudo comprado, na virada do ano, na virada da arroba, conseguiu realmente ter um retorno muito positivo da operação. E essa margem, quando a gente olha para o negócio, essa margem ela tem que ser diluída, ou seja, durante os anos de atividade, vamos imaginar aí, 4, 5 anos de ciclo, tem gente que fala que é um pouco mais, tem gente que fala que esse ciclo já estreitou, já diminuiu. Sem entrar muito nesse detalhe, eu queria te convidar a fazer uma análise a longo prazo da sua operação, uma análise a longo prazo da engorda. E já que nós estamos falando em aproveitar esse momento, por que não buscar a melhor solução que você tem nas mãos para ganhar dinheiro agora, que é a eficiência produtiva, que é a eficiência do processo produtivo de engordar boi? Quais são as áreas que você realmente precisa colocar foco, que você precisa prestar atenção para ganhar essa eficiência, para buscar essa eficiência produtiva? É claro que quando eu faço uma análise de viabilidade econômica dentro de um confinamento, eu tenho que olhar para alguns fatores importantes. E o primeiro deles é o custo da reposição. Quanto eu estou pagando na arroba desse boi magro? Talvez você já esteja aí com o gado todo comprado. Você vai falar: Marcelo, o que você está falando para mim não vai me ajudar hoje. Mas você não vai parar aqui, você tem outros ciclos pela frente. Então, o custo da reposição é a primeira variável que pode impactar de forma positiva. E não adianta a gente trabalhar com uma nutrição muito afinada, com um manejo muito afinado, se eu errar muito na hora de comprar os animais. E eu vou falar um pouco de potencial de ganho de peso um pouco mais para frente, mas nesse momento eu gostaria que você pensasse exatamente isso, que o quanto eu pago na arroba do boi magro pode me ajudar a fechar a conta. E talvez seja um fator de maior impacto hoje na operação. Então, na hora que eu vou comprar, eu tenho que avaliar esses animais. E talvez você tenha um olho muito bom, e isso é muito bem-vindo, isso é dom. Quem tem dom para o negócio, quem tem anos ali de lida com gado, vai ter uma vantagem grande em relação a isso. Porque exatamente você aprendeu. O tempo ensinou, a experiência, o tempo ensinou. Agora, se você não tem um olho muito afinado, se você, de repente, está começando na atividade agora, mais recentemente, eu vou te ensinar 2 coisas interessantes. Inicialmente, antes de entrar nisso propriamente dito, você precisa saber o seguinte: olha um pouco o histórico desses animais, porque o histórico, o que aconteceu com esses animais até eles chegarem no teu confinamento, no coxo, para engordar, vai influenciar com certeza. E eu não estou falando só no histórico recente, mas o histórico de criação desses animais, na influência do ambiente nesses animais. A gente sabe hoje que a influência ambiental é muito importante e pode afetar de forma negativa a performance e o ganho de peso. Ou seja, animais que vivem em ambientes com maior nível de estresse, com certeza vão ser mais prejudicados. E aí é o seguinte: quando a gente fala em prejuízo, quando a gente fala em estresse ambiental, a gente tem que lembrar que quem que maneja o gado?
É a nossa equipe. É a nossa equipe que faz isso há muitos anos já. E é muito difícil, às vezes, conseguir conversar com os membros da nossa equipe e fazer com que eles entendam quanto é importante a tranquilidade no manejo desses animais. Bem, isso é um ponto que você precisa trabalhar. Você que é líder, você que é gestor, você que é técnico, você que é veterinário, você que é agrônomo, trabalhar um pouco essa conscientização da maneira como os animais são manejados dentro do confinamento. E não é aqui fazer massagem boa e música clássica, não é nada disso. É simplesmente a maneira como a gente precisa movimentar esses animais, fazer as rondas dentro do confinamento, de repente fazer um manejo que pode ser necessário ou não. Enfim, como você tem feito isso com esses animais. E uma coisa é fato, né? Uma vez que a gente fez uma seleção e conseguiu formar os lotes, comprando animais bons, a nossa resposta vai ser muito melhor. Quando nós temos animais ruins, muitas vezes não adianta insistir nesses animais, porque nós vamos colocar dinheiro, nós vamos injetar, e às vezes teve um histórico muito ruim no passado, que esses animais não vão responder agora no confinamento, isso vai influenciar diretamente. Bom, então quando você vai formar os lotes, quando você vai comprar os animais, quando você vai nos leilões, enfim, você pode usar algumas, não somente o olho, né, ou então, pelo menos, usar a avaliação visual de uma forma mais processual. E aí, os dois métodos que eu vou conversar hoje no nosso programa com vocês são: o primeiro deles é quando você é capaz de, através de parâmetros visuais, detectar o potencial de ganho de peso daquele animal. E isso é estudado. Existe um método que se chama método Epimuras, e você pode pesquisar na web para entender um pouco mais sobre isso, onde você vai bater o olho, você vai analisar aqueles animais e vai ver uma proporção entre as medidas deles. E se você tem bastante experiência, talvez você goste desse método. Agora, uma forma mais moderna de avaliar o potencial de ganho de peso dos animais é a avaliação ultrassonográfica da carcaça. Então, eu passo ultrassom nesses animais. E aí eu determino algumas variáveis tangíveis, por exemplo, área de olho de lombo, por exemplo, espessura da gordura subcutânea, como, por exemplo, percentual de marmoreio desses animais. Ou seja, eu consigo realmente, através de um cálculo, de uma forma, de um programa, de um software, detectar ou determinar animais de diferente potencial de ganho de peso. E por que isso é importante? Porque se eu já faço uma separação de animais por frame, por exemplo, isso já me ajuda bastante. Mas, quando eu faço uma separação dos animais pela avaliação ultrassonográfica da carcaça, eu consigo saber o quanto eu posso investir a mais numa dieta por lote, por exemplo. Quanto esse lote vai me dar de retorno a mais que os outros lotes. Então, é um método moderno. Percebe? São algumas ferramentas que, às vezes, não faziam muito sentido. Ou então, você pode falar, Marcelo, não era, isso nunca foi tão necessário. Mas a realidade é que as coisas mudam. Então, o que fazia sentido antes pode não fazer sentido hoje. Então, instruir os nossos clientes, os proprietários, nós que somos técnicos, a utilizar um método para comprar melhor os animais, para que esse custo da reposição não seja tão impactante. E às vezes você pode pensar, mas a gente está cansado de saber isso, está difícil achar animal, não tem boi, está tudo muito caro. Isso é uma forma de olhar as coisas. A outra forma que eu te convido hoje é trabalhar diferente. Em vez de olhar o que está difícil, caçar a oportunidade. Como se estivesse caçando um tesouro mesmo, uma coisa difícil, uma coisa rara. Porque se a gente adota uma mentalidade, está difícil, não consigo, Marcelo, a reposição não tem jeito, não, tá me matando. Aí realmente você tem chance de não sobreviver. Agora, correndo atrás, a chance é que sim, você vai achar alguma coisa melhor do que você teria se você não procurasse. Então, quando eu considero esses animais que têm um bom potencial de ganho de peso, então a primeira coisa que eu falei hoje foi entender por que o impacto dos animais, da reposição, no resultado final, do valor da reposição no resultado final do confinamento. Agora eu vou falar o seguinte: considerando animais que têm um bom potencial de ganho de peso, eu não estou falando de um potencial excepcional, de um bom potencial de ganho de peso. O que eu posso fazer, qual é a outra variável que eu tenho que prestar atenção nesse momento? É olhar o valor da minha arroba engordada. Quanto eu estou pagando para engordar uma arroba? E não simplesmente olhar o valor diário do trato, mas olhar o valor da minha arroba engordada. E hoje eu vou falar numa situação onde eu não tenho a possibilidade mais de escolher os alimentos que compõem a dieta. Ontem a gente conversou um pouco sobre algumas formas, algumas ferramentas que te ajudam a escolher bons alimentos para compor as dietas. Hoje, nós vamos partir de um princípio aqui que você já escolheu, os alimentos já estão lá no coxo, e você não tem mais essa oportunidade de escolher. Bom, então, com a mesma comida, considerando a mesma comida, quando eu quero trabalhar o valor de arroba engordada, eu preciso necessariamente ter um olhar por setor, fazer uma setorização, olhar para o setor dentro do confinamento. Cada área que compõe, né, o todo, que é o confinamento,
tem que ser olhada no detalhe. Por quê? Quando eu olho no setor, eu estou imaginando que cada setor tem um ou mais responsáveis, mas tem que ter um líder. E esse líder é o cara que pode fazer melhor, dentro de tudo que ele já faz, dentro de um confinamento que já funciona, dentro de uma operação que já está com uma margem positiva, mas que apertou. Quando eu faço setorização, eu dou oportunidade de cada um que é responsável pela sua área ter ideias, fazer uma gestão melhor. Olha, eu consigo delegar, consigo dar responsabilidade. E por que não pertencimento? O meu funcionário ele tem que ter pertencimento. Quando a gente fala olho do dono engorda mais, não é só uma brincadeira isso, não é só uma expressão. Olho do dono engorda mais significa pertencimento, significa, do inglês, vem lá dos, né, ownership, que é uma forma da pessoa se sentir dono daquele pedaço, daqueles animais também. E se sentir um pouco dono é ter responsabilidade, é agir com responsabilidade. E agora, já que a gente falou de valor de arroba engordada, eu vou parar um pouco, porque talvez você que esteja aqui hoje não tenha muito claro como atuar nessa variável. Porque muitas vezes eu vou falar em ganho de peso, valor da diária, ganho de peso médio, ganho de peso diário, valor da diária, rendimento de carcaça, rendimento do ganho. Não sei se vocês têm ideia do que é rendimento do ganho, mas um outro dia a gente pode falar isso. Hoje eu vou falar de valor de arroba engordada. Valor de arroba engordada significa o seguinte, de uma forma simples, né, simplificando bem, é um potencial que uma dieta tem num determinado grupo de animais de te dar ganho de carcaça. Não só ganho de peso, mas ganho de carcaça. E quando a gente fala nessas variáveis, primeiro, realmente, eu tenho que pensar no ganho de peso. Então, quanto que essa dieta vai me dar de ganho de peso? Quanto vai ser o meu GMD com essa dieta? Depois, quanto custou essa dieta? Qual é o valor da tonelada da matéria original dessa dieta? Qual é o valor da minha diária? Eu tenho que saber isso também. Depois, qual foi o rendimento de carcaça? Essas três coisas estão diretamente ligadas ao valor da minha arroba engordada. Então, se eu penso, vamos pensar nas variáveis. Ganho de peso que uma dieta vai me dar. Rendimento de carcaça. Valor da minha diária por dia, que é determinado pelo valor dos alimentos que eu comprei, o tanto que eu coloco de comida no coxo. Então, eu tenho essas três variáveis. O valor da comida que eu boto no coxo, eu já não consigo mexer mais, porque minha comida já está comprada. O rendimento de carcaça, ele é determinado pelo potencial do animal, pela dieta também, mas talvez ele seja a variável mais difícil de atuar, apesar que, quando você dá condições, seja com formulação, seja com potencialização da digestibilidade, você tende a ter um rendimento de carcaça maior. Isso é uma verdade, isso é conhecido. Mas a primeira coisa que eu posso atuar e que eu devo atuar antes de chegar no rendimento de carcaça é o ganho de peso, é o ganho de peso médio, porque várias coisas, já falei, dividir o confinamento por setores e ter as responsabilidades de cada setor, mas pensando inicialmente na primeira variável que eu vou poder mexer, que eu posso ganhar ou não, que é melhorar o meu ganho de peso médio por dia. E uma das formas de aumentar esse ganho de peso médio e produzir um arroba a mais por animal, e 110 dias de coxo, é melhorar o consumo da minha dieta, por exemplo. Como é que eu melhoro o consumo da dieta? O que eu preciso fazer? Porque se o animal está comendo um pouco mais, potencialmente ele vai ganhar mais peso. Então, quais são as variáveis, onde eu consigo atuar para melhorar esse consumo? Primeiro, essa dieta ela tem que estar equilibrada. Quando eu falo equilíbrio de dieta, eu não vou falar hoje que me estender muito em balanceamento de dieta, mas existem algumas características de uma dieta que elas têm que ser obedecidas para que o animal tenha ali condições de metabolizar, de fazer o processo digestivo de uma forma mais efetiva. A primeira delas, por exemplo, é trabalhar no teor de FDN fisicamente efetivo dentro da minha dieta. FDN fisicamente efetivo, você sabe, você que está aqui comigo hoje, você que é proprietário, você que é técnico, você sabe que é a fibra efetiva, a fibra que promove ruminação, que ajuda no processo digestivo. Então, isso eu preciso acertar. Para acertar isso, eu preciso olhar um pouco melhor. Eu preciso pegar as peneiras lá do Penn State, do meu volumoso, passar as peneiras ali, determinar o teor de FDN fisicamente efetivo do meu volumoso, depois alimentar um bom programa de formulação, e aí eu chego um pouco nesse número. E você pode pensar assim, Marcelo, mas isso aí, eu não tenho tanta gente assim me ajudando, trabalhando aqui, isso não é uma coisa tão viável de fazer sempre. Então, eu te digo o seguinte, em alguns momentos você tem que fazer. E quanto mais você evoluir, você crescer na atividade, mais importante fica ir apertando os parafusos, e ajustando os parafusos, e às vezes trabalhar com FDN fisicamente efetivo na ponta do lápis, vamos dizer assim, é uma dobradiça, é uma engrenagem que te ajuda, que ajuda o boi realmente a converter mais. Bom, depois, um outro ponto que é importante e que é uma dificuldade nossa no dia a dia, que é o fornecimento de vários tratos. Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho condições aqui de fazer 2 tratos, eu tenho condições de fazer 3 tratos,
e eu tenho condições, eu não tenho muita gente aqui, eu tenho um pouco, essa é uma dificuldade minha. Eu vou te dizer o seguinte, às vezes, da maneira como isso está organizado dentro da sua fazenda, você consegue, sim, fazer os 4 tratos. Ou então você consegue, pelo menos, preencher, alimentar, né, o vagão, preencher o vagão de manhã, daqui a pouco passa de novo. Por que é importante fracionar um pouco esses tratos? Não é segredo para ninguém isso, mas é importante mencionar que os animais, os ruminantes, assim como os cavalos, né, os ruminantes também têm a necessidade de ir ao coxo comer. Só que num confinamento, quanto mais vezes o animal for ao coxo, maior a chance dele consumir mais. Então, o fracionamento de tratos, ele é um estímulo constante para que esse animal vá no coxo. E digo mais, ele está ingerindo sempre, toda vez que ele está ingerindo, ele está mastigando, ele está salivando, todo esse processo estimula a ruminação, enfim. É como se eu estivesse botando um pouco de dinheiro todo dia numa aplicação. É como se eu estivesse lá, por exemplo, fazendo uma obra e cada dia cada momento do dia eu preciso botar um tijolo. Se eu precisar botar 10 tijolos de uma vez só, vai ser mais difícil o processo ficar igual. Ou seja, eu preciso acelerar muito a velocidade, vai ser mais difícil. Então, o número de tratos é uma coisa importante. E também, diretamente ligado a isso, é o próprio equilíbrio do rumen. Quando eu falo em equilíbrio do rumen, de ambiente ruminal, eu tenho que te lembrar que é lá no rumen que uma boa parte do processo digestivo acontece e que quanto mais eu conseguir equilibrar minha dieta e dividir os meus tratos, eu vou conseguir fazer com que esse rumen trabalhe melhor. E ele trabalhando melhor, ele consegue também absorver um pouco de ácido graxo volátil que está ali dentro de uma forma mais eficiente. E aí esse animal, o consumo é estimulado. Por quê? Imagina que esse processo digestivo está mais eficiente, então esse animal vai acabar indo comer mais. E é exatamente isso que a gente quer, que ele vá lá um pouco comer mais. Então eu tenho uma maior capacidade de absorção do rumen quando eu trabalho dessa forma. E, finalmente, um ponto importante, um ponto que a gente tem que lembrar toda vez existe a necessidade de se reduzir toda forma de estresse ambiental dentro do confinamento. Quando eu falo em estresse ambiental, eu quero dizer, muitas vezes, ao estresse térmico, certo? Se eu tenho um lugar muito quente, não tenho aspersão ainda, puxa vida, antes dava certo sem aspersão. Talvez agora não dê mais. Talvez no momento de margem mais apertada, eu não posso ter um inimigo potente que é o estresse térmico. Potente mesmo. Muita coisa que eu faço bem feita lá atrás pode ser prejudicada, pode ser influenciada por um problema de estresse térmico, dependendo do nível de estresse térmico que esse animal está submetido, e aí existem os scores. E há quem diga, e eu ouvi isso outro dia da boca de um companheiro nosso, de um grande confinador, e ele falou assim, a próxima revolução no Brasil é coxo coberto. Então, eu acredito que é uma tendência e concordo com isso. Eu acho que é uma mudança que vai acontecer e é importante e melhora muito a qualidade do ganho de peso, melhora muito. Não tem nem o que dizer. Existem estudos que já indicam isso e às vezes os estudos são feitos com um número pequeno de animais e aí quando a gente vai comparar e ver se funcionou ou não, às vezes não mostra tanto, porque às vezes quando você vai fazer, quando você está disposto a estudar alguma coisa dentro do confinamento, tem que ser um número grande de animais. E você tem que tentar eliminar as variáveis, porque senão chega lá na frente e pode ser que a sua resposta não seja fidedigna com o que você estava se propondo a estudar. E existem também algumas vantagens. Então, vou perguntar hoje, quais são as vantagens de se conseguir controlar bem o consumo dentro de um confinamento? São várias. E quando eu falo em controlar bem o consumo dentro do confinamento, quando eu falo em controlar o consumo dentro de um confinamento, eu quero dizer primeiro, começar fazendo descarga controlada, sabendo quanto eu estou botando de comida por baia de confinamento. Às vezes você faz, eu não vou dizer palpite, porque é uma palavra muito, não é apropriada, mas eu vou dizer, você acha que está entrando aquele tanto de matéria seca, mas não é exatamente uma certeza, não tem uma balança soltando tantos quilos de matéria seca por baia, e o que eu estou convidando hoje, talvez você não tenha condições de fazer isso agora, tudo bem, tudo certo, e você pode estar ganhando dinheiro, mas olhando lá na frente, eu como técnico, você que está aqui comigo também como técnico, você olha e fala, poxa, eu preciso dar um jeito de realmente dar uma apertada nessa engrenagem no meu confinamento, conhecer o meu consumo de matéria seca por baia. Aí eu tenho que fazer a descarga controlada e a análise de matéria seca periódica. Por que isso é importante? Por que se eu controlo o consumo? Quais são as vantagens? Primeiro, eu consigo saber se a projeção que eu fiz de ganho de peso, ela está tendendo a ser precisa. Porque se eu tenho uma projeção de dieta,
desculpa, se eu tenho um balanceamento de dieta e uma projeção de ganho de peso baseada no consumo de matéria seca diário, isso é um indicativo bacana, que eu consigo ter essa informação antes de matar os bois. Percebe que é uma ferramenta que me diminui a margem de problema lá na frente, eu consigo antecipar problema, e talvez você não consiga fazer isso na primeira vez, ou na segunda vez, mas isso você aprende. A gente que está mais próximo, você que é técnico, poxa vida, você tem todas as condições de fazer isso, e ainda assim, caminhar para uma situação de lucro ainda maior, e talvez você tenha aí muitos animais e muitas baias, e talvez seja uma dificuldade começar esse processo, mas depois que começa, não para mais. Depois que você consegue ver, não tem mais como desvir, né? É um ditado que encaixa muito bem nessa situação. Uma outra coisa, quando o consumo começa a reduzir, isso me indica se tem algo errado com a dieta. Porque pequenas oscilações de consumo é muito diferente, por exemplo, de um animal, de um lote, que de repente chega e tem uma oscilação brusca de consumo. Tá certo que as pequenas oscilações, que quando você tem uma tendência, começa a reduzir, no momento que não é esperado, alguma coisa está errada. E isso pode me indicar um potencial problema com a dieta. E esse problema, por exemplo, pode ter a ver com micotoxina, porque talvez você não saiba, esse é um componente esquecido, mas a micotoxina, ela diretamente influencia negativamente, ou seja, reduz o consumo, muda o sabor, o gosto, a aceitabilidade dos alimentos que estão no coxo. E aí eu vou ter uma influência direta no consumo. Então, hoje eu diria que conhecer o que eu dou de matéria seca, conhecer o quanto esses animais estão comendo por dia e entender um gráfico de consumo, começa a ser mandatório dentro dos confinamentos. Agora, por que é melhor, e é uma ideia isso que eu vou te dar, talvez você ainda não faça, talvez isso já seja comum aí na sua atividade, nas propriedades que você dá assistência, se você é técnico que está aqui com a gente, mas por que é melhor dividir o confinamento por setor, trabalhar de uma forma quebrada, vamos dizer assim, olhando cada parte isoladamente, porque quando eu vou lá e olho tudo, eu cheguei, passei o trato, comeu, não está sobrando, a leitura de coxo está boa, estou aumentando um pouco, estou diminuindo um pouco, você está olhando tudo de forma integrada. Agora, por que é melhor olhar de forma separada? Quando a gente setoriza o confinamento, eu até comecei a dizer isso antes, eu gostaria de frisar, porque quando a gente setoriza o confinamento, nós temos um responsável por cada setor. E esse responsável, ele tem um descritivo funcional. Esse nome é até um pouco, vamos dizer assim, técnico demais. Eu diria que ele tem responsabilidades. Cada um que está ali, que é o chefe, o responsável por aquele setor, ele tem algumas coisas que ele tem que fazer todo dia. Então, eu descrevo o serviço desse funcionário. Nossa, Marcelo, mas aqui na fazenda tem que fazer tudo. Tem muita coisa para fazer. Eu não tenho tanta gente assim. Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu te digo que sim. Porque as mesmas coisas vão ser feitas. Só que, muitas vezes, você vai conseguir priorizar. Você vai conseguir escalar um atacante para jogar no ataque, não na defesa. Talvez você já faça isso muito bem, mas você vai conseguir olhar para cada setor e saber que todas aquelas atividades têm que ser feitas. E vamos pensar o seguinte, se você dividir o confinamento, a fazenda, em atividades importantes e urgentes, e você parar para pensar, muitas vezes você deixa de fazer uma coisa que é importante para fazer aquilo que é urgente, porque urgente é um incêndio. O incêndio chega queimando assim, você tem que ir lá e apagar, não tem jeito. Mas quando você setoriza a fazenda, então você consegue colocar cada responsável por cada atividade e cada um deles tem as coisas que ele precisa fazer naquele dia. Então, existem coisas que são emergência e todo mundo tem que parar o que está fazendo para isso ocorrer. Mas, por exemplo, quebrou um equipamento no confinamento, é uma emergência, tem que parar todo mundo. Mas se cada um tem a lista das atividades que ele tem que fazer, então você consegue organizar melhor, ele consegue organizar melhor, primeiramente, o tempo, o dia dele. Como é que consegue ter foco? Ele sabe que ele tem que fazer uma coisa depois da outra. E imagina o quanto isso não é importante na hora de fazer uma mistura de trato, a ordem de preenchimento de um vagão. Se você tem um processo, tem um responsável, e ele sempre faz daquela forma, então a chance de se ter uma boa mistura é muito maior. Então, cada um tem meta, e tendo a meta, cada um desses funcionários vai ter as suas responsabilidades, e ele vai também, se ele tem uma meta para atingir, e ele é o responsável por atingir aquela meta, então esse funcionário, ele vai ter que trazer ideias. Você vai chamar essa turma para uma conversa de fim de tarde ali na fazenda, no confinamento, vai pegar as ideias, vai ouvir os problemas deles e vai traçar soluções de uma forma que eles participam dessa solução. E talvez você já faça tudo isso, só não faça de forma setorizada. Quando você faz de forma setorizada, você ganha o responsável, o líder para você, e esse líder é o que vai fazer a diferença para o resultado melhorar ou não.
é pouco, é um ajuste fino. Mas nesse momento, na nossa situação, nesse cenário de custo, estou falando de um monte de ajuste fino. Talvez um deles você consiga implementar de imediato aí no seu confinamento hoje. E aí vem aquele amigo meu que é de muitos anos, fala, Marcelo, olha só, eu achei bem legal isso que você falou de setorização, mas eu tenho só um funcionário aqui. Não dá para fazer isso. Como é que eu vou fazer isso com um funcionário só? Estou começando agora, tenho poucos bois. E aí eu te digo o seguinte, dá para fazer também, com um funcionário só. Você vai fazer o seguinte, você vai listar as coisas que ele tem que fazer, atribuindo as prioridades, e você vai listar as coisas que você tem que fazer. Porque se você tem uma propriedade pequena e tem um funcionário só, então você é um funcionário, você também presta serviço para o seu negócio. E se você listar as atividades, as funções, dentro do seu descritivo de função, você listar tudo que você e ele tem que fazer todo dia, e no fim do dia vocês sentam para conversar, já é uma equipe, já são duas pessoas. Já é uma forma de estimular as ideias, de conversar sobre soluções, problemas e realmente colocar em prática. Então, ter responsabilidade gera soluções. E isso é uma coisa que ajuda também lá na produção de arroba engordada. Não só dieta, não só potencial de animal, nós estamos falando aqui agora do dia a dia, que a gente sabe que é uma correria, que é difícil. E às vezes a gente se perde no meio dessa correria enorme e fala, puxa vida, passou, acabou o dia, nossa, matei os boi, não deu ganho de peso. E agora? Agora eu vou olhar para o próximo ciclo, porque eu tenho sempre que olhar o que eu vou fazer daqui para frente, para fazer alguma coisa diferente, para ter um resultado diferente e melhor, né? Bom, e uma outra parte importante é o seguinte, como eu posso avaliar a resposta dos animais que estão confinados nas baias para me ajudar a engordar uma arroba mais por boi em 110 dias de coxo? Como assim, Marcelo? Olhar a resposta dos animais? É, olhar o comportamento desses animais. Olhar, por exemplo, primeiro, se eu tenho animais machucados, né? Isso é simples, eu não sei como você faz isso, mas se você tira para tratar, enfim. Animais machucados que são retirados do lote, que são tratados de forma rápida, isso pode sim contribuir de forma importante para que esse animal se recupere mais rápido, para que você perca menos com esse animal, né? Porque alguma coisa vai perder, mas que perca menos, né? E mais importante até do que isso, do que cuidar dos machucados, é olhar para ter menos animais machucados. E aí eu tenho que olhar para a formação do lote, eu tenho que olhar para a velocidade, para a maneira com que eu formei os lotes. E eu tenho que saber o seguinte, às vezes eu estou no boitel, eu sou responsável técnico por um boitel, e eu não tenho muito como fazer, o lote é formado na hora, já vai para o coxo, e aí durante um tempo esses animais vão disputar um pouco uma hierarquia ali, para ver quem é líder, quem é dominante, quem é submisso, quem apanha, quem não apanha, enfim, tem um momento de adaptação mais forte. Agora, se eu tenho a oportunidade de fazer de deixar com que esses animais se conheçam, né, formar os lotes num pasto, a história no confinamento muda completamente, porque a hierarquia já é estabelecida. Quem manda sabe quem manda, quem apanha sabe que apanha e está tudo certo. Então não precisa haver uma perda de ganho de peso para você fazer isso. Talvez você não tenha condições, mas fica aqui uma dica importante. E uma outra forma, né, é manejar esses animais com mais tranquilidade. Né? Eu preciso entrar dentro da baia para olhar várias coisas, né? Para olhar o que está acontecendo ali. Fazer as rondas. As rondas eu posso fazer a cavalo. Tem gente que defende a necessidade de se fazer ronda a pé. Porque a pé você demora muito mais e esse tempo que você demora, você presta atenção em muito mais coisas. E você pode pegar alguns detalhes importantes quando você está fazendo a ronda a pé. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, existe a necessidade de se entrar dentro desse confinamento e dentro dessas bases de confinamento e olhar o que está acontecendo ali com os animais. E principalmente, provocar menos estresse nesses animais. Qualquer manejo que eu tenho que fazer, qualquer interação que eu tenho que ter, interação de manejo com esses animais, eu tenho que fazer de forma mais tranquila. Tem que incomodar menos esses animais. Por quê? Porque o estresse, e não só o estresse dessa interação, qualquer tipo de estresse, ele vai influenciar negativamente no ganho de peso. Eu tenho um rumen que tem milhões de micro-organismos ali num equilíbrio muito sensível e o estresse afeta esse equilíbrio e, portanto, vai afetar lá na frente o quanto eu consigo aproveitar os alimentos da minha dieta, a digestibilidade, a absorção dos alimentos. O estresse ele vai afetar o rumen, vai afetar os intestinos de forma importante. Então, eu preciso parar e pensar se realmente eu tenho alguma coisa que eu posso melhorar no manejo para diminuir o estresse desses animais. E assim, olhar os animais também significa que eu estou ali dentro das baias de confinamento, fazendo a ronda sanitária, anotando o número de animais que estão com sintomas respiratórios, nariz escorrendo, corrimento nasal, que tipo de corrimento que é, olhar o número de animais que estão com sinais de diarreia. Quando eu passo o trato de manhã, eu deveria olhar também como é que esses animais chegam no coxo, com mais tranquilidade, com menos tranquilidade. Quantos animais estão deitados? Um percentual de animais que estão deitados, que
permanecem deitados quando eu passo o vagão de manhã. Enfim, são alguns indicadores de performance que podem contribuir aí para o sucesso ou não do seu confinamento. Uma outra coisa importante, o score de fezes. O score de fezes reflete diretamente o que aconteceu no rumen, o que aconteceu lá no processo digestivo, como eu formulei a minha dieta. Então, tem que acompanhar muito de perto também. E dessa forma, eu avalio a resposta dos animais para saber se eu preciso fazer uma mudança urgente ou se está tudo bem dentro das baias de confinamento. Não, Marcelo, fala uma coisa. Está tudo bem aqui em casa, meus bois estão ganhando peso, eu estou ganhando dinheiro. Sempre fiz desse jeito, sempre deu certo. Eu estou vendo que os bichos estão indo bem, estou vendo que eles estão engordando, estou vendo que eles estão engordando. Bom, que legal, que bom. Eu acho que tem uma chance disso estar acontecendo em muitos lugares, não só na sua casa. Mas o fato é que, se em alguns momentos você não consegue mensurar o que está acontecendo e fica só no visual, a gente pode ter uma surpresa lá na frente. Por quê? Tudo que deu certo até agora, com valor de matéria-prima, com valor de arroba, pode não dar mais certo. Pode estar diferente. O que funcionou, o que te trouxe até aqui, que trouxe a prosperidade do seu negócio até esse ponto, pode não ser suficiente para levar essa prosperidade para as próximas gerações. E olha, nós temos um potencial enorme de crescimento da produção de carne da pecuária nacional. Nesse momento, o Brasil exporta carne como nunca exportou antes. Nesse momento, nós precisamos convocar pequenos e médios pecuaristas a fazer carne. Nós precisamos continuar na operação, porque é uma chance importante de contribuir com a economia, com a macroeconomia do país. O agro tem contribuído muito. E digo que a demanda mundial de carne bovina é muito crescente e você tem a chance de fazer parte dessa demanda. Então, olhar de uma forma diferente, talvez entender que a gente precisa mudar, precisa fazer uma coisa diferente do que tem feito antes, é importante. Vou dar um exemplo. Outro dia, eu cheguei para a estagiária que trabalha lá com a gente e falei assim para ela, viu? Procura para mim, não sei o que lá, nas páginas amarelas. E eu queria o número de uma agropecuária. Falei, procura o número da agropecuária X nas páginas amarelas. E ela falou assim, hã? Aí eu falei para mim, páginas amarelas? O que é isso, página amarela? É uma estagiária nova, né? Tem, sei lá, 23, 24 anos. A menina não sabe o que é página amarela. Página amarela é uma coisa nossa, do nosso tempo, né? Então, assim, não adianta eu querer usar a mesma arma que eu usava lá atrás, porque está tudo muito diferente hoje, né? Antes, a gente tinha uma margem que podia ser larga ou estreita, mas o nosso capital imobilizado no pasto, ou seja, eu tinha lá uma arroba de R$150, eu tinha um capital mobilizado no pasto, uma quantidade de dinheiro parada ali num boi que valia R$150 a arroba, e num boi que vale R$300 a arroba. Eu tenho o dobro de capital mobilizado, eu tenho o dobro de dinheiro parado lá. E exatamente agora que os alimentos estão nesse valor, que está bem alto, né, que está um desafio bom para a gente, é exatamente nesse momento que eu tenho que parar e fazer diferente para que o meu negócio, para que o seu confinamento, para que o confinamento que você, que é técnico, gerencia, possa progredir, possa caminhar, possa continuar sendo um negócio próspero. Bom, vou contar um exemplo para vocês, um amigo meu. Ele gerencia um confinamento bem grande aqui perto de Bauru. E aí, ele sempre, a gente conversa muito sobre formulação de dieta, ele sempre busca fazer dietas de boa performance. E já faz algum tempo que ele está usando lá o milho grão reidratado, silagem de milho grão reidratado. E aí eu te pergunto, você usa milho? E às vezes a gente fica discutindo que peneira que eu uso de milho, qual é moe fino, moe grosso, e a gente está nessa dúvida ainda. Ou então, eu não sei se eu vou usar milho ou não, enfim. Mas se você usa milho e está discutindo qual é o tamanho da moagem, eu te digo o seguinte, hoje eu tenho que me preparar para usar só o milho reidratado, ou a silagem de milho de grão reidratado, ou a silagem de milho de grão úmido, porque eu ganho 15% em média de aproveitamento desse milho. E aí, olha o quanto está valendo o milho hoje. O que significa 15% de aproveitamento a mais? Marcelo, mas é difícil. Pode ser que dá problema. Silagem de grão reidratado às vezes assusta a gente, né? A gente que está ali. Na realidade é o seguinte, tem que aprender a fazer o processo, tem que fazer direito, mas não tem como não fazer. É assim como cobrir coxo, a gente acha, aliás, muito mais importante do que cobrir o coxo é utilizar e aproveitar melhor os alimentos que estão na tua dieta e fazendo a silagem de grão reidratado. Esse amigo meu, Rodrigo, aqui de Bauru, tem lá um monte de silo de silagem de grão reidratado. Está usando um monte e tem dado certo, tem dado muito bom resultado. Bem, uma outra coisa que às vezes as pessoas me perguntam, Marcelo, nossa, a gente que é pequeno, a gente que é produtor médio, eu dou assistência para pequenos e médios produtores.
e nossa, realmente tá difícil fechar conta, tá mais difícil fechar conta. Eu acho que essa turma vai tudo sair do mercado. Tem um estudo da Embrapa que diz que daqui a 10 anos, sei lá, 20 anos, 50% dos pecuaristas vão deixar de existir. Eu te digo o seguinte, aí, quando a gente pensa que é muito mais difícil para quem é pequeno, é aí que a gente pode estar redondamente enganado. Por quê? Porque o pequeno, por exemplo, ele tem condições de fazer uma silagem, de se planejar para o ano seguinte, de fazer uma coisa mais estruturada em termos de volumoso. Então, se eu consigo ter uma boa silagem, fazer uma boa silagem, é muito mais fácil para mim, que sou pequeno, pela área que eu tenho, enfim. Eu tenho condições, lá com 1.000 bois, eu tenho condições de gerar mais tranquilo do que com 50, 10 mil bois, porque a minha dependência de compra de matéria-prima é muito diferente. Se eu tenho 1.000 bois, eu consigo planejar a minha estocagem, consigo fazer a coisa de uma forma mais fluida. Agora, com 10 mil bois, eu dependo muito mais de alimento. E isso pode ser um dos problemas que vem com a escala. Então, você que é um produtor médio, que é um produtor pequeno, não tem motivo para não ganhar dinheiro, tem que só atuar no processo. Nós falamos várias formas já aqui hoje. Agora, se por outro lado, tá muito caro toda a comida, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho um problema, eu vou corrigir esse problema, eu vou comprar coisa cada vez mais barata, então, para diminuir o meu valor de investimento na diária, todo dia, no valor que eu gasto por dia. Então, o que acontece quando, no momento de comida cara, eu começo a comprar coisas muito baratas, eu começo a procurar a oportunidade de reduzir comprando o custo da minha diária, comprando coisas muito baratas. As chances são que a sua dieta vai piorar. Que você vai colocar ali dentro alimentos com baixíssimo valor nutricional. Alimentos que foram vendidos num preço muito barato e, portanto, você nem consegue exigir muita qualidade. Alimentos que você nem sabe o que tem ali dentro, muitas vezes. Alimentos que levam contaminação para dentro do confinamento. Contaminação de bactéria, contaminação de toxina bacteriana, micotoxina, que é a toxina que vem do fungo, e isso influencia negativamente na sua performance. E aí você pode pensar assim, olha, mas eu já estou pagando barato, eu já sei que eu não vou ganhar muito peso. Bom, na minha experiência, o que acontece é que o valor de arroba engordada sobe tanto, o tempo de terminar os animais demora tanto mais que não compensa. É o barato que sai caro. Isso quando alguém não te engana e ainda você perde animais intoxicados no confinamento. E não é raro acontecer isso. Tem outro amigo meu, esse eu não posso falar o nome, que é aqui de perto também, e que realmente, recentemente me falou que perdeu animais. E aí, quando você perde, quando você tem um surto dentro do confinamento de intoxicação, já foi, já acabou. Então, se você hoje sai da atividade, porque, Marcelo, tá muito caro, tá muito difícil, eu vou parar. Se você sai da atividade hoje, você perde a chance. Porque depois de um desafio, é uma certeza de melhorar. Quando a gente tem um cenário de crescimento, de aumento de demanda, se você vence esse desafio, é certeza que você vai melhorar. Às vezes, tem uma situação que é um pouco mais difícil. Quando alguém vem e me fala assim, nossa, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Né? Tô sem recurso, tô sem capital de giro. E às vezes você está tentando tocar o seu negócio somente com capital próprio, mas existe a possibilidade de não ser assim. Existe um outro campo, você pode trabalhar de outras formas, pode conseguir recurso, porque se você faz isso e toma dinheiro e consegue e fica na atividade, as chances são que você recupera depois. Agora, tem que trabalhar direito. Se você está pensando em fazer isso, eu te aconselho, óbvio, eu acho que o potencial, eu acho não, os números mostram que o nosso potencial de crescimento é grande. Então, se você está indo para num momento aí de continuar a atividade, de crescer, de colocar capital de fora dentro do seu negócio, tem que fazer muito direito. Tem que olhar para tudo isso que a gente falou e trabalhar com excelência, buscando sim. Então, hoje, como corrigir sua rota para buscar produzir Como corrigir a sua rota para buscar produzir uma arroba a mais por boi em 110 dias de coxo no seu confinamento? Primeiro, você que é técnico, está ali dentro, trabalha num confinamento, dá assistência integral para um confinamento. Às vezes, você tem que conversar com os amigos. Você tem que buscar informações diferentes. Às vezes, você tem que convidar alguém para te fazer uma visita e também visitar outros confinamentos, porque nessas conversas a gente tem ideias, a gente enxerga pontos cegos, que muitas vezes, por estar ali dentro da atividade, todo dia, muito ligado ali no movimento, na logística, na correria, pode passar desapercebido. E quando vai alguém ali, isso fica evidente, essa conversa é boa. É bom para as duas partes, tanto quando você visita o confinamento de um amigo, quanto vai um amigo visitar o seu confinamento. E aí, o seu olho que está acostumado com uma coisa, o olho dele está acostumado com outra, então, no final, a história dá bom. Isso acaba sendo sempre positivo. A outra coisa pensa o seguinte,
às vezes você não vê saída, tem alguns animais ali não vê saída para aquele ciclo, mas você tem que pensar no ciclo seguinte. Você tem que pensar lá na frente, você tem que tirar o olho do problema e olha para a solução. Olha como você vai fazer, como você vai propor, o que você vai fazer de diferente para o ciclo seguinte. Porque, assim, só chega, só tem sucesso quem persiste, quem continua, quem olha pequenos erros e está sempre corrigindo. E hoje você pode desenvolver os indicadores de performance, os seus indicadores de performance, você tem. Um deles, por exemplo, pode ser o número de animais acometidos. Se a gente falar em indicadores de performance sanitária, eu acho que é muito importante isso, porque muitas vezes a gente não olha para isso, e isso interfere no ganho de peso, interfere no consumo. Então, indicadores de sanidade dos animais. Então, por exemplo, qual o percentual de animais acometidos com problemas respiratórios? Qual o percentual de animais acometidos com problemas relacionados ao digestivo, à diarreia, a andar com dificuldade, enfim, problemas que são relacionados à alimentação, à acidose ruminal. Qual o percentual de animais que estão tranquilos nas baias, deitados, quando você chega para passar o primeiro trato de manhã? E assim por diante. Mas esses indicadores de sanidade, eles começam a te dar uma ideia de que pode ter alguma coisa importante para você trabalhar nesse setor dentro do confinamento. Depois, hoje a gente tem oportunidade de formular dietas mais modernas. Então, hoje eu estou com a minha dieta comprada aqui agora. Pensando no próximo ciclo, o que eu posso fazer de diferente para formular dietas mais modernas para conseguir engordar uma arroba a mais por boi dentro do confinamento? Vamos pensar, primeiro, em alternativas, em tecnologias que são direcionadas para melhorar o aproveitamento da comida dos bois, para melhorar a digestibilidade. Quando a gente fala em melhorar aproveitamento, para quem está aqui, que é leigo, entenda também. Mas eu estou falando em melhorar a conversão alimentar e quiçá, melhorar a eficiência biológica. Então, esse é um ponto importante. Quando eu vou fazer dietas modernas, eu tenho que olhar ferramentas que me levam a esse caminho. Então, eu vou citar algumas ferramentas que regulam o processo digestivo, por exemplo, bioreguladores, algumas ferramentas como os adsorventes de micotoxinas, que a gente já sabe que tem micotoxina em todo lugar, você tem que estar ciente disso, é um componente esquecido que diminui o ganho de peso de forma importante. Depois eu vou falar também de aminoácidos bypass, aminoácidos que passam pelo rumen e são entregues no intestino delgado, são absorvidos de uma forma importante, que contribui muito para aumentar o ganho de peso. Existem alguns específicos que sempre estão deficientes nas dietas e é uma área nova que vai crescer muito também. Gordura protegida. Gordura protegida a gente conhece há muito tempo já. E não sei se você já teve a oportunidade de usar ou não, mas incluir gordura protegida numa dieta significa ter capacidade de reduzir a inclusão de amido do milho. E lembra que o amido talvez seja o principal componente que muda toda a estrutura da digestão, da fisiologia do rumen, e que é sempre onde a gente quer, a gente fica sempre aí naquele limite, né? Quanto eu posso colocar de milho, de amido, para não ter problema, para conseguir absorver. Eu estou usando milho grão reidratado, me ajuda também, enfim. Mas a gordura protegida é uma ferramenta importante. Fazendo dietas mais modernas, hoje a gente falou de, primeiro, melhorar o valor da arroba engordada. Depois, melhorar a maneira como eu compro os animais. Um ajuste na hora da compra de animais, selecionar melhor a compra de animais. Depois, atuar na equipe, colocando os indicadores de performance para a equipe. Setorizar o confinamento. Cada setor tem um responsável, cada responsável tem uma função. E, finalmente, como continuar, como se planejar para o próximo ciclo, pensando em formular dietas mais modernas, dietas que vão ter componentes ali que realmente favorecem o processo digestivo. Por hoje, era isso que eu tinha que falar aqui com vocês. Então, se você está aqui hoje, se você é técnico, se você é proprietário de confinamento, deixa aqui nos comentários, depois entre em contato com a gente, qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha. Nós também estamos abertos a sugestões de temas, de bate-papos, de discussões. Nosso objetivo é atuar na ponta para melhorar o resultado dos nossos amigos técnicos, de você que é confinador, enfim. Nós queremos contribuir para que realmente a gente cresça na produção de carne e consiga cada vez mais alimentar o mundo com a nossa carne aqui no Brasil.